de R$ 25 por mês ou R$ 5 por aula. Para mais informações, entre em contato com o telefone 19 99 11 13747. Não perca a chance de participar. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Dudu é expulso mais uma vez no primeiro tempo. Ponte perde para o Ipiranga por 1-0 e chega à segunda derrota consecutiva jogando em casa. Apesar do resultado, Macaca segue na liderança da Série C, um ponto à frente do vice-líder Caxias. Com mais de 10 dias de preparação, elenco alvinegro volta a campo no dia 14 de junho contra o ABC, novamente em Moisés Lucarelli. Com a abertura da janela de transferências, Guarani segue em busca de reforços. Zagueiro Thales, meia Diego Torres e Brunão, ex-Volta Redonda, são nomes que interessam a diretoria bugrina. Dos três, o atacante Bruno Santos é quem está mais próximo de reforçar o Guarani. Com 2 semanas de preparação, o elenco se reapresenta na tarde de hoje, visando o próximo compromisso contra o Itabaiana. Palmeiras terá 8 desfalques na delegação que viaja aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. Convocados na data FIFA só vão se apresentar quando o grupo já estiver na Carolina do Norte. Apesar da crise externa, Corinthians vai em busca de reforços, prioriza ataque e prega criatividade para driblar falta de dinheiro. Dorival Júnior identifica carências de ataque que atuem pelos lados do campo. Milan pode ser o destino de Modric após a Copa do Mundo de Clubes. Meia croata, que já anunciou saída do Real Madrid, tem ligação de infância com um clube italiano. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem de texto. 97102-1493. É mandar para cá e já a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel.
Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Tem inovação e tecnologia do plantio à colheita. Então aproveite produtos para o agro em até 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem Steel. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Está encerrada a 8ª rodada da competição com 2 jogos que foram realizados ontem com vitórias dos visitantes. Jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Ipiranga pelo placar de 1-0. E em São Bernardo do Campo, o CSA venceu o São Bernardo pelo placar de 3-1. Lembrando que a Série C agora dá uma parada por conta dos jogos das eliminatórias da Copa. A Ponte Preta, após 8 rodadas, mesmo com a derrota, segue na liderança, 16 pontos. O Caxias é o segundo com 15, o Brusque o terceiro com 14, o Ipiranga é o quarto colocado com 13. Fechando o G8, Londrina, CSA, Maringá e Ituano. O Guarani fecha a 8ª rodada na 16ª colocação. Portanto, os jogos resultados do Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem tivemos Série B também do Campeonato Brasileiro. Série B com a realização de partidas válidas pela 10ª rodada. Em Chapecó, a Chapecoense goleou o Amazonas pelo placar de 4-0. E jogando em casa, o Paysandu perdeu para o Criciúma pelo placar de 1-0. Após 10 rodadas, a liderança isolada é do Goiás, 23 pontos. O Coritiba é o segundo com 19, o Novo Horizontino o terceiro com 19 e o Cuiabá é o quarto colocado com 18 pontos. Botafogo, Amazonas, Atlético e Paysandu estão na zona do rebaixamento. Para fechar, ontem, amistoso futebol feminino, jogo realizado em Bragança Paulista. O Brasil venceu de virada o Japão pelo placar de 2-1. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Leandro Capucci, vamos atender os nossos clientes aqui, né? Bom dia, técnico da Ponte está mais perdido que dentadura em achados e perdidos. Se continuar assim, vamos amargar mais um ano na Série C. Abimael Costa manda mensagem. Bom dia, amigo. Me desculpe a sinceridade, mas ouvi ontem alguns comentários da rádio respeito à opinião do Gleger, porém defender o esquema dos 3 zagueiros. Amigo, antes da expulsão só dava Ipiranga, creio que 3 escanteios para eles. Eu saí do trabalho, fui direto pegar frio
eu e mais 4.500 torcedores para ver um esquema retranqueiro de 3 zagueiros. Isso é tiração conosco, torcedor. Outra coisa, eu estava ali na VIP, próximo ao portão de entrada. Dudu fez gestos para a torcida. Cara, isso é uma piada. Abraços, amigo. Prefiro ver os jogos em casa. Desculpe o exagero, mas fora Valentim retranqueiro. Darley. Alma Darley. Bom dia, CH. É como você sempre diz, eu não quero estar certo, mas o fato é que a Ponte é um time péssimo psicologicamente. Não dá para entender o que acontece no emocional dos jogadores. É o Bruno que manda mensagem. Obrigado, Bruno. Elenco da Ponte está entre os melhores da Série C, ou seja, o problema é a limitação do técnico. Paulo Jacumã. Dudu tem que ficar de fora alguns jogos. Já é a 4ª expulsão esse ano. Só prejudica o time. Diretoria tem que tomar providências. José Augusto. Uma sugestão para o Alberto. Começa a treinar o time daqui para frente com 10 de cada lado. Ou 10 contra 10. Quem sabe o time se aplica melhor em campo. Não é possível. Todo jogo sempre joga com 1 a menos. Na sua opinião, a derrota da Pompe foi culpa do treinador ou o elenco é ruim mesmo? Roberto Vila Marieta. Um avião nunca cai por um motivo apenas, né? Eu acho que começou com a escalação errada. Eu nem vou falar dos 3 zagueiros, mas você ter um meio-campo com Barcelos que não marca ninguém. Eu tô fazendo a leitura realmente como a coisa apareceu em alguns momentos, tá? Teve variação. Você só tem o Dudu que marca, mas chega na frente. Serginho marca quem? Elvis marca quem? Maguinho é lateral ofensivo. Então o que ele tinha que ter feito, na minha opinião? O Barcelos não deveria ter começado o jogo e o Lucas Cândido devia começar o jogo. Eu não sei se daria certo, mas esse era o trivial. Mas ele não tira o Danilo Barcelos nem por um decreto, nem por decreto-lei. Não entendo. Eu tenho o maior respeito pelo Barcelos, mas eu não consigo entender. Agora o time jogou mal, né? Aí algumas coisas o treinador não controla. Então eu não acho que é culpa só do treinador, da escolha que ele fez e do comportamento do time. E a expulsão, né, gente? Vamos combinar, né? É a 4ª expulsão do Dudu no ano. Não dá mais para suportar isso. E isso, para mim, prejudicou muito a Ponte. A sorte do Guarani é a cópia do Brasil. Lembra do jogo contra o Botafogo, que tinha jogado antes contra o Flamengo e agora conta com o Retrô sem 7 titulares? Tanto é que está nas 8ª a Copa do Brasil. Catelli, tá bom. Agora virou moda. Perder uma Jet Souza e ter sempre um jogador expulso. Ou seja, o elenco tem medo ou não sabe jogar em seus domínios. Isso está comprovado. Renato Grácia. Manda um beijo para minha filha Ponte Pretana, Emanuele Matheus. Um beijo, Emanuele. Tá na sua escuta. Obrigado, Valnei Matheus. Ele está escrevendo aqui que o Dudu mostra seu despreparo tanto em campo quanto fora. Quando recebe vaias da torcida, responde com gestos. É lamentável, Valnei. O que eu acho? Lamentável. Lamentável. A CBF realmente não é séria. Ela marcou o jogo do Guarani no mesmo dia e horário do jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes. Com tantos dias de folga no calendário, será que não dava para marcar em horário diferente? Dedé, é o seguinte. Esse funcionário, ele permanece na CBF ao longo de muitos anos. Esse cara que faz esse tipo de coisa, que é previsível para mim, porque só vindo da CBF, é o tal do incompetente motivado. O cara que tem solução para tudo e não enxerga coisas embaixo do nariz. Você tem toda a razão. Toda a razão. Aliás, sábado nós fizemos Guarani Retrô, certo? No horário do jogo da Champions, da final. Só isso. Só isso. Não dava para ser 2 horas depois? Já ser no horário. Então, e por aí vai. Ponte sendo Ponte. Treinador escala mal, substitui errado, não tem leitura de jogo, joga com 3 zagueiros, retira os 2 meias, super defensivo. A Ponte tem ou teve que jogar contra o Ipiranga. Treinador e árbitro, fica aí a dica. Carlos Matozinho. A arbitragem também foi esquisita ontem.
Que vergonha a Ponte Preta, time não sabe jogar, o técnico não tem iniciativa, escala errado, não sabe substituir. Vladimir, do Jardim Aurélia. Goleiro da Ponte está indo para o Guarani. Não vi bem as notícias. Eu não tenho essa informação. Pode até acontecer, mas acho pouco provável. Valentim coloca o Barcelos de zagueiro, depois coloca de meia com 10. Por que ele não coloca de meia quando está com 11? Ou entra sem ele, com um outro volante no lugar. Tandy Negrão. Dudu ser expulso não é novidade. Agora, fazer o gesto que ele fez ao ser expulso é falta de respeito com todo mundo. Marcelo Pimentel. Em Campinas, 11h45 agora. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca, mais uma vez em casa, decepcionou seu torcedor. Mais de 4 mil torcedores estiveram presentes ao estádio Moisés Zucarelli e a Ponte acabou perdendo 1-0 para o Ipiranga. Gol marcado no finalzinho da primeira etapa pelo Igor Moraes. Gol de cabeça, né? A Ponte que teve mais um jogador expulso e novamente o Dudu. Dudu, que havia sido expulso na derrota para o Brusque, cumpriu suspensão contra o Náutico e na volta da suspensão, mais uma vez foi expulso ainda no primeiro tempo, né? Recebeu um cartão amarelo por uma falta no campo de defesa da Ponte Preta e depois no campo de ataque acabou acertando o adversário ali com tapa e recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho. Claro que atrapalhou, claro que prejudicou, né? A Ponte, com um jogador a menos, tomou o gol no finalzinho da primeira etapa. No segundo tempo se esforçou, criou oportunidades, mas não conseguiu furar ali o ferrolho da equipe do Ipiranga e conheceu a sua segunda derrota em casa, segunda derrota nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Alberto Valentim diz que as expulsões desnecessárias, como a de ontem, não serão mais toleradas e lamentou a derrota para o Ipiranga. Sim, foi conversado antes, tivemos uma conversa muito de alguns minutos, porque você tem que analisar as expulsões, o que a gente não vai permitir mais, que nós já tínhamos falado, mas agora com uma ênfase maior, que está proibido expulsões desnecessárias. Odeio conversar com os atletas no calor depois do jogo, mas ali já foi conversado, acabou já. Não podemos ter expulsões desnecessárias. Pode acontecer por um outro motivo, de uma talvez até que precise fazer uma falta, ou de uma leitura errada da arbitragem, já que não tem o VAR, mas desnecessária, expulsões desnecessárias, não podemos ter mais. Nós temos que melhorar isso individualmente. Nós temos que melhorar muito isso. Acabou. Condiciona o jogo sim, descaracteriza o jogo sim. Depois tem um gol que é erro nosso, tá? Porque uma bola parada, ela independe de um a menos, mas descaracteriza o jogo, né? E por outro lado, eu tenho que falar bem daqueles que permaneceram, aqueles que entraram depois, porque o jogo ficou vivo até os últimos segundos. A gente podia ter empatado e esse resultado podia ser bem diferente. Mesmo com a derrota, a Ponte segue na liderança da Série C de forma isolada com 16 pontos, mas não criou uma gordura, né? Uma vitória traria à Ponte a possibilidade de abrir 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, Caxias. Esta vantagem está apenas em 1 ponto. Próximo jogo da Ponte Preta, novamente em casa, né? Vai ser lá no dia 14 contra o ABC. Além do Dudu, que estará suspenso pela expulsão, a Ponte não terá também o Arthur e o Wanderson, que receberam o terceiro cartão amarelo. Ponte Preta, líder, mas tem que acertar alguns detalhes, principalmente quando joga dentro de casa. CH. Legal, o Silvio tá na bronca, que esse time da Ponte é ridículo, time sem vergonha, na hora que precisa não joga. Parabéns ao Catarino pela pergunta, ao treinador retranqueiro da Ponte, é o Matozinho. Vai ver que é outro Diogo Silva. Não sei, Catelli, não sei. Vamos aguardar, como diria o outro. Gleger Zorzin, chegando para comentar a Ponte. Bom dia, Gleger. CH, bom dia para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Mais uma expulsão do Dudu e para mim, o CH, foi o que comprometeu o resultado da Ponte Preta ontem.
não é fácil você jogar nem com 11 contra 11, quem dirá com um a menos, né? Todo jogo a Ponte está tendo esse problema, essa dificuldade, mais um jogo no Majestoso, mais uma expulsão do Dudu e mais uma derrota. Então, assim, claro que é questionável uma coisa ou outra, é claro que dá para questionar a escalação, é claro que dá para questionar várias situações. Agora, não dá para dizer que a Ponte não foi prejudicada. A gente não sabe como seria se continuasse 11 contra 11. Eu acho que o Alberto usou da coerência, do critério, e aí é ele que escala, e não dá para contestar também, até porque a Ponte lidera a competição e os resultados negativos irão acontecer, seja ele dentro, seja ele fora de casa. Agora, para mim, o ponto primordial da partida de ontem foi a expulsão do Dudu. O jogo estava muito equilibrado, né? E quando você perde um jogador, principalmente jogador de marcação, é um jogador, por exemplo, tomou um gol de bola parada. Ué, o Dudu poderia estar inserido nessa questão da bola parada ali, entrou o Lucas Cândido meio perdidão no posicionamento e foi ali perto do seu setor, junto com o Maguinho, a Ponte acabou tomando gol de cabeça. Então, para mim, independente do que tenha acontecido na questão de escalação, de performance, de tudo, o que prejudicou e o que foi o ponto primordial para a derrota Ponte Pretana ontem foi a expulsão do Dudu, CH. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre mais aliviado, né, depois da vitória para cima do Retrô, e agora pensa no próximo jogo, que é contra o Itabaiana, no dia 15, no estádio Brinco de Ouro. O Guarani segue em busca de reforços, né? Estamos aí dentro desta janela de transferências, que foi aberta no dia 2 e vai até o dia 10, e alguns nomes estão sendo sondados, entre eles o zagueiro Thales, o meia Diego Torres, do Vila Nova, além do Brunão, ex-Volta Redonda, são nomes que interessam a diretoria bugrina. Dos três, o atacante Bruno Santos, né, que está mais próximo aí de reforçar a equipe do Guarani. 3 nomes já foram confirmados, inclusive já apresentados, né? Os laterais Cicinho e Vitinho e também o zagueiro Diogo Silva. A expectativa é de que pelo menos mais 3 jogadores sejam contratados dentro desta janela. Claro que tem a questão financeira, a questão também de alguns jogadores não terem interesse de jogar a Série C, mas a diretoria do Guarani segue trabalhando, intensificando esses contatos dentro de campo. A reapresentação do time acontece hoje e aí sim, a partir de hoje, dentro de campo, o técnico Marcelo Fernandes monta o time para o compromisso contra o Itabaiana. Quem sabe, né? Mais uma vitória, jogando dentro de casa, para o Guarani confirmar de vez esta recuperação dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Vamos aguardar, né? Nos próximos dias aí as novidades em termos de contratação. Espero que o Guarani contrate bem. E agora, para comentar o Guarani, de volta, Gleger Zorzin. Alguns nomes surgindo aí para contratações do Guarani para reforçar o elenco. A gente dizia que precisa de reforços, né? Desses nomes aí, cara, tem um nome que me agrada, viu? Esse Diego Torres aí, né? Esse cara é bom jogador, hein? Bola parada, um cara que é um cara muito bom tecnicamente. Para mim, esse é um nome que chama a atenção. Tem a questão lá também do atacante Bruno Santos, né? Que é aquele lá do Volta Redonda, né? A gente tem aí boas informações também, ou seja, o Guarani está indo ao mercado e me parece que usa um critério diferente daquele adotado lá no início, né? Onde só queria contratar jogadores jovens, de pouca idade. O Guarani buscando jogadores mais experientes para elevar um pouco o nível técnico e também o nível de experiência do clube. Eu gosto, viu, CH? Eu acho que é importante, agora que você já tem, né, um plantel, e aí você trazer um pouco mais de experiência, trazer um pouco mais de qualidade técnica, é importante. Então, para mim são bons nomes e acredito que chegam para vestir a camisa, chegam para ser titulares, para elevar o nível técnico, para elevar o nível, né, da equipe que está precisando, não tenha dúvida. E eu gosto dos nomes citados aí, nomes projetados, né, para uma possível contratação, que se forem concretizadas, eu concordo, CH. RP Bandeirantes.
Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a partida entre Ponte Preta e Ipiranga, realizada nesta segunda-feira no estádio Moisés Lucarelli, para um público total de mais de 4.500. Vitória do Ipiranga pelo placar de 1-0. O único gol do jogo marcado no primeiro tempo pelo zagueiro Igor Moraes de cabeça. A Ponte Preta atuou com Diogo Silva, Maguinho, depois Gustavo 25, Wanderson, Sérgio, Rafael e Danilo Barcelos, depois Pacheco, Arthur, Dudu, que foi expulso ainda no primeiro tempo quando o jogo estava 0-0, Serginho, depois Lucas Cândido e Elvis, depois Everton Brito, Gé, depois Diego Tavares e Dias, a equipe do técnico Alberto Valentim. Já o Ipiranga de Zé Carlos no gol, Rian, William, Igor Moraes e Kaique, Charles, Gabriel Terra, depois Cleiton e Lucas Ramon, depois Fabão, Cristiano, depois Maxwell, Roger, depois Marinho, Felipe Marques, depois Danielzinho, aí quebrou o técnico Matheus Costa. Árbitro foi do Mato Grosso, Rodrigo de Fonseca Silva. Além do cartão vermelho para o Dudu, ainda mostrou cartões amarelos para o próprio Dudu, Diogo Silva, Lucas Cândido, Arthur e para o técnico Alberto Valentim. Foram amarelados no Ipiranga, Roger, Gabriel Terra, Marinho e Kaique. Vitória do Ipiranga, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no estádio Moisés Lucarelli. Ipiranga 1, Ponte Preta 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área só para você. Está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Band Play, no YouTube e nas redes sociais.